24. Na noite de 1 de setembro, depois do seu encontro com Kutuzov, o conde Rastopchin, amargurado e ofendido por não ter sido convidado para o Conselho de Guerra e por Kutuzov não dar qualquer atenção ao seu oferecimento de participar na defesa da capital, e também espantado pela atitude do quartel-general, nova para ele, de considerar não só secundária, mas até inútil e comezinha a questão da paz na capital e o espírito patriótico, por tudo isto, portanto, ofendido e espantado, o conde Rastopchin voltou a Moscou. Depois de jantar, o conde, sem se despir, deitou-se no canapé e adormeceu. Já depois da 1 da manhã foi acordado pelo correio que lhe trazia uma carta de Kutuzov. Na carta era dito que, uma vez que as tropas recuavam para trás de Moscou para a estrada de Ryazan, que o conde tomasse providências no sentido de mandar funcionários da polícia para acompanharem as tropas através da cidade. Esta notícia não era nova para Rastopchin. Não só desde o encontro da véspera com Kutuzov no monte Poklonaya, mas já desde a batalha de Borodino, quando todos os generais vindo de Moscou afirmavam em coro que era impossível travar mais uma batalha, e quando, por autorização do conde, todas as noites se procedia à evacuação dos bens públicos e metade dos cidadãos já tinha partido, o conde Rastopchin sabia que Moscou seria abandonada. No entanto, esta notícia, enviada na forma de um simples bilhetinho com a ordem de Kutuzov e chegada em plena noite durante o seu primeiro sono, espantou e irritou o conde. Ulteriormente, explicando a sua atividade em todo este período, o conde Rastopchin afirmou por várias vezes nos seus escritos que na altura tinha dois desígnios importantes: manter a tranquilidade em Moscovo e fazer daí sair da cidade os habitantes. Se admitirmos que era de facto este o seu duplo objetivo, qualquer das ações de Rastopchin nos parecerá impecável. Por exemplo, porque não foram evacuadas as relíquias de Moscovo, as armas, os cartuchos, a pólvora, as reservas de cereais? Para que foram enganados milhares de moscovitas com a promessa de que Moscovo não seria entregue e de que eles não ficariam arruinados? Pois bem, para manter a calma na capital, responde a nota explicativa do conde Rastopchin. E porque foram evacuadas montanhas de papéis inúteis das repartições públicas, o balão de Lépidos e outras coisas? Pois bem, para deixar a cidade vazia, explicou o conde Rastopchin. Basta admitir que qualquer coisa ameaçava a tranquilidade do povo para que qualquer destas ações se encontre justificada. Então todos os horrores sucedidos assentavam apenas no zelo pela tranquilidade do povo. Em que se baseavam então os receios do conde Rastopchin relativamente à tranquilidade do povo na Moscou de 1812? Que razões tinha ele para supor que o povo estava propenso à revolta? Os habitantes partiam e as tropas, na sua retirada, enchiam Moscovo, porque teriam então o povo de se revoltar em consequência disso. Não só em Moscou, mas em toda a Rússia, nada aconteceu que se assemelhasse a uma revolta no momento da invasão inimiga. Nos dias 1 e 2 de setembro, havia ainda em Moscou mais de 10.000 pessoas. Mas para além do ajuntamento de uma multidão no pátio de entrada da casa do comandante em chefe de Moscou, que ele próprio atraíra para ali, não aconteceu nada. Seria ainda menos provável uma revolta do povo, evidentemente, se depois da Batalha de Borodino, quando o abandono de Moscou se tornou inevitável, ou pelo menos muito possível, Rastopchin, em vez de excitar o povo com a distribuição de armas, tivesse tomado medidas para evacuar todas as relíquias, a pólvora, os cartuchos e o dinheiro, anunciando frontalmente ao povo que a cidade seria abandonada. Rastopchin, um homem fogoso e sanguíneo, habituado desde sempre a mover-se nos altos círculos da administração, sendo embora possuidor de um sentimento patriótico, não tinha a mínima noção do caráter do povo que pretendia governar. Desde o momento da entrada do inimigo em Smolensk, Rastopchin construiu para si mesmo, na sua imaginação, o papel do dirigente identificado com o sentimento nacional, com o coração da Rússia. Não só imaginava, como qualquer administrador imagina, que estava a dirigir as ações práticas dos moscovitas, mas também se lhe afigurava que estava a governar o estado de espírito deles, mediante os seus apelos e panfletos, escritos naquela linguagem requebrada que o povo despreza quando a ouve no seu meio
e que não compreende quando a ouve da boca dos superiores. O bonito papel de dirigente do sentimento nacional agradou tanto a Rastopchin e entrou de tal modo neste papel que a necessidade de abandonar este papel e de abandonar Moscovo sem qualquer feito heroico o apanhou desprevenido, fugindo repentinamente a terra de sob os pés. Então ficou sem saber absolutamente o que fazer. Embora o soubesse, no fundo da sua alma, nunca acreditou, até ao último momento, no abandono de Moscovo, nada fazendo nesse sentido. Os cidadãos partiam sim, mas contra o seu desejo. Se as repartições públicas eram evacuadas, eram-no por exigência dos funcionários que com ele concordava a gosto. Ora, pessoalmente, apenas se ocupava com o papel que inventara para si mesmo. Como acontece muitas vezes às pessoas dotadas de uma imaginação fogosa, sabia racionalmente que Moscovo seria abandonada, mas não acreditava nisso com toda a sua alma. Não transferia a sua imaginação para esta situação nova. Toda a sua atividade, toda a sua enérgica aplicação, em que medida elas influenciavam o povo é outro problema, visavam apenas a incitação nos moscovitas àquele sentimento que a si mesmo impregnava, o ódio patriótico contra os franceses e a autoconfiança. Porém, quando o acontecimento começou a assumir a sua verdadeira dimensão histórica, quando se tornou insuficiente a exprimir apenas em palavras o ódio pelos franceses, quando tal ódio ficou mesmo impossível de se exprimir por uma batalha, quando a autoconfiança se revelou inútil relativamente ao problema de Moscovo, quando toda a população moscovita, abandonando os seus bens, fugiu para fora de Moscovo, manifestando com esta ação negativa toda a força do seu sentimento nacional, então o papel escolhido por Rastopchin verificou-se de repente privado de sentido. Sentiu-se de chofre solitário, fraco e ridículo. Deixou de sentir debaixo dos pés um solo firme. Ao acordar e receber o bilhetim frio e autoritário de Kutuzov, Rastopchin ficou tanto mais irritado quanto mais culpado se sentia. Em Moscovo ia ficar precisamente aquilo que lhe fora confiado a ele, todos os bens públicos que deveria evacuar. É que já não havia maneira de evacuar tudo. Quem tem a culpa disto? Quem deixou chegar as coisas até este ponto? Pensava ele. Eu não, é evidente. Eu tinha tudo a postos, mantinha Moscovo bem preparada. Mas eles levaram as coisas até este ponto, canalhas traidores. Pensava ele sem definir claramente quem eram esses canalhas e esses traidores, mas sentindo a necessidade de odiar os canalhas e os traidores culpados pela situação falsa e ridícula em que se encontrava. O conde Rastopchin passou toda essa noite a emitir ordens que as pessoas iam buscar de todos os lados de Moscou. Os seus subordinados nunca o tinham visto tão sombrio e irritado. Vossa Nobreza, vieram do Departamento das Herdades, da parte do diretor, aguardam ordens. Vieram do consistório, do Senado, da Universidade, do Orfanato, do Vigário-Geral. O que decide Vossa Nobreza sobre os bombeiros? Veio o chefe dos guardas da prisão, o diretor do manicômio. A propósito, anunciavam ao conde toda a noite ininterruptamente. A todas estas perguntas o conde dava respostas curtas e raivosas, dando a entender que as suas ordens eram já desnecessárias, que todo o seu trabalho minucioso tinha sido estragado por alguém e que esse alguém levaria com toda a responsabilidade por tudo o que iria acontecer. Bom, diz a esse paspalho, respondeu referindo-se ao homem enviado pelo Departamento das Herdades, que fique e que aguarde os seus papéis. E que disparate é esse dos bombeiros? Têm cavalos, pois que vão para Vladimir. Não faz sentido deixá-los para os franceses. Chegou um guarda do manicômio. Quais são as ordens de Vossa Nobreza? Quais ordens? As ordens são que todos os funcionários devem partir e acabou-se. Quanto aos malucos, que os deixem à solta na cidade. Oh, meu Deus. Se já temos malucos no comando dos exércitos, esse ainda tem mais direito. À pergunta sobre os presidiários, o conde gritou com raiva ao chefe dos guardas. Mas o que queres? 2 batalhões de escolta que não existem? Que saiam em liberdade e ponto final. Vossa Nobreza, há presos políticos, Meshkov, Vereshchagin ainda não foi enforcado esse? Gritou Rastopchin. Tragam-mo. 25.
Por volta das 9 da manhã, quando as tropas já atravessavam Moscovo, ninguém mais foi pedir ordens ao conde. Quem tinha a possibilidade de partir, partia. Quem ficava na cidade decidia sozinho o que tinha a fazer. O conde mandou atrelar os cavalos para ir a Sokolniki e Carrancudo, amarelado de tese e taciturno, sentava-se de mãos juntas no seu gabinete. Nos tempos calmos, todo o administrador imagina que é apenas pelos seus esforços que se mova toda a população que administra. E é nesta consciência da sua utilidade que o administrador bebe a recompensa principal dos seus trabalhos e esforços. É compreensível que, quando o mar histórico está calmo, o governante administrador que, no seu frágil barquinho, finca o croque no navio do povo e navega com ele, pense que é com os seus esforços que navega o navio grande em que finca o croque. Mas basta que se levante uma tempestade, que o mar se agite e que o navio balance para se desfazer o engano. O curso do navio é rápido e independente, o croque nem chega ao navio em movimento e o governador, o potentado, transforma-se de repente de força motriz em coisa insignificante, inútil, débil. Rastopchin sentiu e era isso que o irritava. O chefe da polícia, que fora detido pela multidão, entrou no gabinete do conde, na companhia do ajudante de campo que viera anunciar que os cavalos estavam prontos. Ambos estavam pálidos e o chefe da polícia, informado o conde sobre o cumprimento da sua missão, disse também que no pátio estava uma enorme multidão que desejava vê-lo. Rastopchin, sem responder palavra, levantou-se e, num passo rápido, dirigiu-se para a sua luxuosa e clara sala de estar. Aproximou-se da portada da varanda, deitou a mão à maçaneta, largou-a. Depois dirigiu-se para a janela, de onde se via melhor toda a multidão. O rapaz alto estava na fila da frente e, com a cara severa, abanando a mão, dizia qualquer coisa. O ferreiro, ensanguentado, estava a seu lado sombrio. Através das janelas fechadas, ouvia-se o rumor das vozes. A carruagem está pronta? Perguntou Rastopchin, afastando-se da janela. Saiba, vossa nobreza, que está, disse o ajudante de campo. Rastopchin voltou para a portada da varanda. O que querem eles? Perguntou ao chefe da polícia. Dizem que estão preparados para a luta contra os franceses, vossa nobreza, e gritam também qualquer coisa sobre traição. Mas aquilo é uma chusma desordeira, vossa nobreza. Foi a custo que fugi deles. Eu tomo a liberdade de propor a vossa nobreza, faça o favor de sair daqui. Eu sei o que tenho a fazer sem a sua ajuda. Gritou Rastopchin com irritação. Estava à portada da varanda olhando para a multidão. Eis o que fizeram da Rússia, eis o que fizeram de mim, pensava Rastopchin, sentindo uma ira irrefriável a crescer na alma. Uma raiva contra alguém, mas sabia lá ele a quem atribuir a culpa de tudo o que se estava a passar. Como acontece muitas vezes às pessoas de grande ardor, já era a raiva que o dominava, procurando ainda um alvo para ela. Ei-la, a populaça, a escória do povo, dizia para si mesmo olhando para a multidão. A plebe que eles sublevaram com a sua idiotice precisam de uma vítima. Passou-lhe pela cabeça enquanto olhava para o rapaz alto a brandir a mão. E passou-lhe esta ideia pela cabeça porque ele próprio precisava de uma vítima, de um objeto para a sua raiva. A carruagem está pronta? Voltou a perguntar. Está pronta, vossa nobreza. Que ordens dará a vossa nobreza relativamente a Vereshchagin? Ele está ali na entrada, disse o ajudante de campo. Ah! Exclamou Rastopchin, como se uma qualquer recordação inesperada o atingisse. E, abrindo rapidamente a portada, saiu num passo celeste para a varanda. O rumor cessou. Bonés e chapéus foram bruscamente tirados, todos os olhos se levantaram e se fixaram no conde. Bom dia, amigos, disse o conde alto e rapidamente. Obrigado por teres vindo. Já vou ter convosco. Mas antes temos de ajustar contas com o Facínora. Temos de castigar o Facínora que levou Moscou à perdição. Esperai por mim. E o conde, com a mesma pressa, voltou para os seus aposentos, batendo com força à porta. Percorreu a multidão um rumorzinho de contentamento. Quer isto dizer que ele vai dar cabo de todos os Facínoras, e dizes tu, os franceses. Ele resolve já toda a tramitação. Diziam as pessoas umas às outras, como que admoestando-se por terem sido incrédulas. Uns minutos depois, da porta principal, saiu um oficial, deu uma ordem qualquer e os dragões tomaram a posição de sentido. A multidão avançou ávida até à porta de entrada. Saindo para a ombreira, num passo lesto e irado, Rastopchin, como se procurasse alguém, olhou à sua volta. Onde está ele? Perguntou o conde. E no mesmo instante viu um jovem de pescoço fino e longo e a cabeça rapada por metade, com o cabelo já bastante despontado. Saía de trás da esquina, escoltado de ambos os lados por dragões.
O jovem vestia um casaquinho, em tempo janota, agora coçado, de pele de raposa forrado no exterior por um pano azul e calças de presidiário grosseiras e sujas, metidas numas botas finas e cambadas por engraxar. Das pernas finas e fracas pendiam-lhe grilhões pesados que dificultavam o andar indeciso do rapaz. Ah, disse Rastopchin, desviando rapidamente o olhar do jovem de casaco, de raposa, e apontando para o degrau inferior da escada. Ponde-o ali. O jovem, tinindo dos ferros, colocou pesadamente os pés no degrau indicado, segurou com o dedo a gola do casaco que lhe apertava o pescoço comprido, virou 2 vezes a cabeça e, com um suspiro, cruzou na barriga as mãos finas, não afeitas ao trabalho fino. Durante alguns segundos, enquanto o jovem se instalava no degrau, fez silêncio. Apenas nas filas de trás das pessoas que se aglomeravam e avançavam para a entrada, se ouvia a pigarrear, a gemer, o som dos empurrões e do bater de botas no chão. É evidente que ele vai atirar o jovem à multidão.